continuar falando sobre a importância da mastigação. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Dr. Charles dos Santos, ele é fonoaudiólogo e vai nos ajudar a entender aqui por que é importante desenvolver uma boa mastigação. Desde quando a gente precisa desenvolver esse hábito, doutor? A mastigação, uma boa mastigação, ela é desenvolvida desde a época da sucção, ou seja, após o primeiro dia de nascimento, o exercício reflexo de sucção, ele deve ser feito com a eficácia adequadamente, no caso, a sucção natural, né? A sucção vai ajudar, então, já no processo de mastigação posterior? Com certeza, porque é o seguinte, a criança nasce e a conformidade da boca dela é diferente depois da mastigação. Então, vai desenvolvendo ossos, desenvolvendo a questão muscular, tônus muscular, e isso tem que ser trabalhado com a sucção. Okay. Então, se a sucção é feita de forma adequada, que é, no caso, uma sucção natural, né? A amamentação natural, isso desenvolve bem para poder, depois, a oclusão dos dentes, depois a oclusão, a erupção dos dentes e a erupção dos dentes, uma transição dessa parte de sucção à questão de uma boa mastigação. Então, a musculatura e o osso, eles precisam estar adequadamente bem formados, né? E bem trabalhados para poder fortalecidos. Para acontecer uma boa mastigação. Agora, uma boa mastigação, ela também beneficia o tônus muscular, da boca e da língua também. A saúde dos dentes, tudo isso está relacionado com a boa mastigação. O sistema digestivo também sofre influência de uma boa mastigação? Com certeza, porque a digestão em muitos, por exemplo, alimentos acontece na própria boca, né? Quando a gente, por exemplo, faz a transação do alimento, quando a gente faz a excursão do alimento da boca para a questão do estômago, ele tem que estar já triturado, né? Então, tem 3 fases na mastigação que é importante para isso acontecer. Que fases são essas, doutor? São a fase da incisão, onde você morde o alimento, e depois de morder o alimento você joga para os premolares, onde diminui o tamanho do alimento. E depois tem a fase de pulverização, que é onde passa para os molares, onde isso é esmiuçado de forma bem pequena realmente, para poder você ingerir. Quer dizer, se a mastigação não for boa, se a mastigação não for eficiente, o alimento não vai ser quebrado e fatalmente não vai ser bem aproveitado depois no sistema digestivo. É interessante até falar, viu, Teru, que é o seguinte, a sucção, a respiração e a deglutição são reflexos, mas a mastigação é um aprendizado adquirido, né, que influencia muito com o tipo de alimentação que é dado para a criança. Certo. Eu estou vendo agora o exemplo caseiro, né? Sempre funciona muito bem. A Laura, que não tem dentes ainda, meu bebê, e ela mesmo quando a gente coloca a papinha que está em forma pastosa ainda do alimento, ela faz um movimento muito parecido com o da mastigação. Então, o bebê, ele já vai treinando, a gente já vai dando alimento, e é orientado para que a comida não seja tão líquida nessa fase, porque justamente eu acho que o treinamento precisa ser desenvolvido aí nessa fase. Pois é, essa é uma fase de transição. Mas a coordenação ainda não está adequada da mastigação, quando acontece a transição. Só depois que está completa os dentes, a arcada decídua, aí sim, aí acontece, por exemplo, uma maturação com relação a essa mastigação. Né? Tá. Isso com o tempo vai trabalhar, como você falou, essa transição passa de pastoso até os mais sólidos alimentos. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho então sobre o que pode estar atrapalhando a mastigação. A gente sabe que dentes íntegros são um bom começo, mas existem outros problemas que podem atrapalhar a mastigação, né, doutor? É a má oclusão, a questão de... A má oclusão seria a mordida errada. É a mordida errada. A mordida aberta, a mordida profunda, a mordida cruzada. Tudo isso pode atrapalhar a mastigação? Com certeza, porque não tem uma boa mastigação, não tem esse processo de incisão, não tem o processo de trituração e o de pulverização. Isso tudo, então, doutor, pode acabar compensando um lado e descompensando o outro, formando, então, essa deformação da face. Vamos falar um pouquinho, então, de como deve ser a mastigação correta. Então, a mastigação correta, primeiro que tudo, você deve introduzir oralmente pouca quantidade de alimento. A mastigação, como eu falei, das 3 fases, você corta o alimento e põe a língua
o movimento da língua, por isso o tônus muscular da língua, ela tem que ser bem trabalhada para que ela possa colocar o alimento para o premolar, onde é cortado em menores pedaços a questão da alimentação. E essa mastigação é uma mastigação vertical. Depois que a língua depois que o premolar, ele tritura esse alimento, esse bolo alimentar, e é jogado para os molares, onde há pulverização, onde há uma diminuição, então tem uma mastigação que ela deixa de ser vertical para ser rotatória, onde a mandíbula faz esses onde ela vai realmente rotatórios. esmagar os alimentos. É isso aí. Então, a gente faz esse tipo de exercício, os 3 passos da mastigação, muitas vezes inconscientemente. Mas quando a mastigação está errada, a gente precisa, então, de repente, parar para pensar, começar, de repente, fazer os 3 passos de maneira mais consciente até que aquilo se torne natural. Com certeza, e às vezes você administra líquido, que é ruim. É na fase da pulverização, onde há a formação do bolo preparado já para deglutição, e é onde há a fabricação de saliva. Okay. E aí a gente ingere água. Quando ingere água, significa um aviso para os pontos neurotransmissores dentro da boca, avisando que já está pronto o bolo, quando na verdade não está. Não está bem triturado, né? Então vamos só repetir, doutor, para deixar bem claro para o nosso telespectador, quais são os 3 passos importantes no momento que o alimento entra na boca para ser uma mastigação correta. Então você tem que dar uma olhada a isso, às vezes até uma recomendação, a dica, é olhar um pouco no espelho como você faz a mastigação, né? Tá. Olhar se não tem a simetria da face, né? E aí, ó, a primeira fase é a fase de incisão, onde você corta o alimento. Mordeu o alimento, mordeu uma maçã, mordeu um pão, mordeu. Isso, em pequeno pedaço. A gente usa esses dentes né? da frente. Isso, os incisivos da frente aqui, centrais, né? E laterais. Okay. Você morde e aí você começa a mastigar. Na hora que você começa a mastigar, automaticamente já vai para os premolares, onde diminui. E isso você vai equilibrando, porque tem que ser bilateral e tem que ser alternado. Bilateral, senão... tem que ser dos 2 lados, então. Então, mastiga um pouquinho desse lado, depois mastiga um pouquinho. A língua faz esse movimento? Faz esse movimento. De maneira muito inconsciente, muito natural, na verdade, muito automático. Então, tem que ser bilateral, porque a musculatura tem que desenvolver harmonicamente, funcionando ao mesmo tempo, de um lado e do outro, para poder ter esse desenvolvimento mastigatório para o resto da vida, né, com eficiência. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor. Às vezes, alguns tipos de hábitos que a gente pode desenvolver também podem atrapalhar a mastigação, como, por exemplo, mascar chiclete ou balas ou esse tipo de coisa. Pode atrapalhar a mastigação? Com certeza. O trabalho que a gente tem que fazer muscular é um trabalho onde tenha uma média tensão. A gente não pode exagerar para não provocar uma hipertensão, que dá problema também da TM, ou uma hipotensão. Então, se você, por exemplo, mastiga o chiclete o dia inteiro, né? E geralmente, às vezes, mastiga mais de um lado, desenvolve a musculatura mais de um lado, né? E essa mastigação faz com que toda essa musculatura trabalhe muito tensa. E isso, às vezes, dá dor na bochecha, dor na ATM, né? E, às vezes, limita um pouco a abertura da boca da pessoa, né? É bom eliminar. Se você puder eliminar esse hábito, vai ser uma grande coisa, um benefício. E não é só isso, não. Tem um hábito, você falou de chiclete, mas Sim. tem pessoas que mordem lápis, né? Tem pessoas que mordem ou qualquer outro objeto, mordem língua, mordem a bochecha. Tudo isso faz um mal muito grande com relação ao equilíbrio, essa harmonia funcional que tem da musculatura oral na questão da mastigação. Tá.